tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um vídeo daqui da caminhoneta, porque eu e o Jake estamos meio que pra fora, porque tem gente indo lá olhar nossa casa que tá pra vender. Daí eu fiz um café, umas bolachas, vim comendo, parei aqui na loja de $1 pra comprar uns cartões e pra comprar uns cartões. Eu acabei comprando uns brinquedinhos pro Jake, ele tá aqui brincando, comprei esse chapéuzinho. Não dá pra ver direito. E agora eu vou indo lá pro rumo da minha casa, porque com certeza eles vão ficar lá uns 45 minutos, pelo menos. Daí eu já vou voltando, porque eu saí de casa, era um pouco antes das 10 e eles iam vir a casa às 10. O Jake tá querendo xeretar. Já tá vindo aqui na casa. E duro que aqui na caminhonete eu tive que improvisar um jeito de segurar o celular. Porque o meu carro tem um negocinho de segurar, né? A caminhonete não tem. Então daí, já que eu tava aqui, eu falei, então vamos aproveitar e fazer alguma coisa útil. E vou começar pela sessão dos vídeos de como eu vim parar aqui, que eu tinha prometido no outro vídeo. A primeira vez que eu vim para os Estados Unidos foi em dezembro de 2010. Eu vim para... Foi até quando eu comecei o canal, fazendo os vídeos de quando eu era au pair. E naquela época eu tava noiva, acabei terminando e vim pra cá por outros motivos, não por vir pra cá. Daí eu cuidava de uma menina especial, que ela tinha uma doença mitocondrial no cérebro que não produzia energia, então ela não andava, era como se fosse assim, um bebê de 9 anos. E acabou não dando certo meu intercâmbio, eu voltei pro Brasil com 7 meses. E eu poderia até ter ficado, um monte de amiga minha falou pra eu ficar, que ia me ajudar a ficar e tal. E eu quis ir embora. Eu tava meio que... eu poderia ter ficado, mas eu resolvi de ir pra reatar com o meu noivo da época. Foi uma das maiores razões de eu ter voltado. Eu voltei, daí fui morar com os meus pais, daí fui procurar emprego, eu acabei indo morar em Morretes, na Serra Paranaense, cruzando a linha do trem. Eu casei e fiquei lá 4 anos antes de eu voltar. Mas então, para vir de au pair, o meu processo foi um dos mais rápidos da história da empresa do Au Pair na América, que na minha época era exigente, mas não tanto quanto hoje. Para vir de au pair tem que ter entre 18 e 26 anos, ter carteira de motorista e uma certa quantidade de horas de experiência trabalhando com crianças. E eu tinha. E daí eu consegui tudo muito rápido. Naquela época, para você fazer para vir de au pair, você tinha que fazer o application e normalmente demorava uns 3 meses em torno, assim, entre começar o processo, tirar o visto e vir para os Estados Unidos. Eu pesquisei várias empresas, eu tava tentando ir com uma outra mais barata, daí minha mãe falou, não, vai com a Au Pair na América, porque sua amiga já foi, ela é maior, tal. Naquela época, nem tinha escritório da Cultural Care em Curitiba. Eu vi eu fui na Experimento, que é da Au Pair na América, eu vi a SDB, eu vi eu vi todas que tinham em Curitiba na época. Era quase a mesma faixa de preço. Tinha aqueles $500 reembolsável, pagava o programa de au pair era R$800. Daí, claro, você tinha que tirar o visto, lá. E naquela época o visto era tudo num dia só. Eu lembro que eu peguei um ônibus de Curitiba, fui pra São Paulo, cheguei lá de manhã,
fui direto pro consulado, fiz tudo lá, fui aprovada e peguei um ônibus no mesmo dia de volta. Também tive que fazer o teste de inglês. Eu lembro que eu fiz o teste de inglês. Na época eu tava vendo pra fazer o Work and Travel ou Au Pair. Eu poderia ter feito o Au Pair quando eu tava na faculdade, eu não quis pra poder me formar com todo mundo. E o Work and Travel, o meu inglês não tava suficiente. Eu fazia inglês desde os 13, mas eu não tinha muita prática, porque eu não tinha muito com quem conversar. Então meu inglês era bem mal ou menos. Tipo, pra ruim. E daí eu fui, tirei o visto, voltei. E eu lembro que na época eu tava com tudo pronto. E eles estavam marcando meu... Eu comecei meu processo em novembro. Foi outubro, novembro que eu comecei. Daí pra ir no médico, meu primo médico que assinou pra mim, fez toda a papelada. Eu tomei a injeção. O que me enrolou foi o passaporte. Porque a pessoa lá na Polícia Federal foi muito ruim, assim, de má vontade mesmo comigo. Me deixou o dia inteiro esperando, porque ia demorar demais meu passaporte. E eu tava tentando ir o mais rápido possível. Então eu pedi o passaporte de emergência. Falei assim, se eu renovar e ficar o segundo ano lá, eu vou em Miami, sei lá, em qualquer lugar, porque eu viria pra Atlanta. Até então eu já sabia que eu viria pra Atlanta, né? E eu tirei outro passaporte lá. Eu pedi o de emergência, ficou pronto mais rápido, acho que no dia. E porque eu precisava disso pra agendar meu visto. Era o que tava me faltando, era só o passaporte, eu tava com tudo pronto. Daí eu tirei, eu lembro que o senhor que assinou meu passaporte perguntou: por que você esperou o dia inteiro? Eu falei assim, porque a pessoa lá da frente falou. E foi isso que eu fiz. E eu esperei, literalmente, o dia inteiro na Polícia Federal. Mas daí eu saí de lá com o passaporte na mão. Valia só por um ano. E em um mês que eu comecei o meu processo e tudo, eu tava aqui. A minha passagem foi marcada pra janeiro. E eu falei assim, não, eu consigo ir antes, tá tudo pronto. Eles me colocaram num voo dia 26 de dezembro pra vir pra cá. E eles davam um voo só de São Paulo até aqui. Quer dizer, até Nova York pra fazer o treinamento. E eu achei a minha família, eu não fiquei nem online. Eu só consegui ficar online, meu processo foi rápido desse jeito, foi meio que tudo de emergência, porque eu achei a família por fora, na época pelo finado Orkut. Tinha comunidades lá de au pairs procurando e tal, e tinha uma moça falando assim, divulgando uma família, ela era nene deles, e eles tinham uma au pair brasileira, e daí eles estavam oferecendo a família porque estavam precisando de au pair, mas não tinha nada falando, tipo, de qual... Ué, ou o povo já veio e já foi embora, porque não tem ninguém na minha casa, eu vim aqui pra já chegar. Então, e daí eles estavam procurando au pair e eu conversei com eles, uma ligação por telefone, e trocando e-mails, e foi assim que eu fechei meu match, praticamente no desespero, para poder vir logo embora, porque eu não queria mais ficar no Brasil. Quando eu cheguei aqui era totalmente diferente, o que a família falou não condizia com o que a gente tinha conversado. A minha menina, ela tomava 14 ou 18 comprimidos diariamente, à noite e de manhã, e eu tinha que achar um jeito de fazer ela tomar esses comprimidos. E eu até pensei em rematch, mas lá eu fiquei assim, mas eu tenho um apartamento só pra mim, tá, eu tenho meu carro, eles são de boa. O trabalho era bem difícil, eu trabalhava muito, chegava em casa exausta. E lá era assim, era só ela, mas como ela era especial, dava muito trabalho, né? E eu cheguei em casa, vou ficar esperando porque eu não tenho certeza se eles já vieram, já saíram ou eles ainda nem chegaram. Então, daí eu tinha que levar ela pra fisioterapia, pra terapia ocupacional,
pra tudo quanto era coisa. Era um monte de... pra andar de cavalo, ela fazia uma terapia andando em cavalo. Pra natação. A irmã mais velha era normal. Os pais eram bem esquisitos. E, enfim. O que me fazia ficar era porque eu tinha um apartamento lá. Em cima a garagem era fora da casa. E em cima da garagem tinha, tipo, um loft. Um apartamento assim, que era tudo no mesmo espaço. Tinha um banheiro, daí tinha um espaço, uma mesa, cadeira, uma escrivaninha. Tinha uma cozinha com forno, fogão, um frigobar, pia. E um espaço lá com uma cama pra mim. E um guarda-roupa. E televisão. Então, tipo, eu podia sair e voltar a hora que eu quisesse. Se eu quisesse dormir fora, eu podia. Se a galera quisesse vir dormir na minha casa, podia. E tudo isso fazia eu ficar com preguiça de pedir rematch. Eu tinha medo, porque... Enfim. Eu me arrependo de não ter esperado ficar online e ter conversado com outras famílias. Eu me arrependo de não ter pedido rematch, talvez. A minha experiência de au pair foi boa, eu fiz ótimos amigos aqui. Foi, assim, bom pra eu aprender a minha lição, pra largar a mão de ser apressada. Cachorro, dá licença. Porque, às vezes, eu digo isso porque, pras meninas de hoje, principalmente hoje, porque o foco do au pair, eu acredito que tenha mudado de quando eu fiz em 2010 pra agora. Não venham pra cá achando que todo mundo vai virar blogueirinha tirando foto massa e viajar horrores. Eu nem viajei enquanto eu tava aqui. Nada. Quer dizer, eu fui pra praia na Flórida na véspera de ir embora. Eu tava com a passagem comprada pra ir pra Europa porque eu ia tirar minhas férias tudo de uma vez. A minha host mom comprou minha passagem pra Europa. Eu já tava com tudo pronto pra ir em outubro. Eu voltei pro Brasil em julho. Eu perdi a minha viagem do 4th of July, que eu já tinha. E eu perdi a minha passagem para Europa, porque não era reembolsável. E tudo por quê? Porque eu tava no desespero para vir embora, não conversei direito com as famílias, não fiz um Skype. Eu pedi para fazer Skype, ela falou que não tinha. Eu pedi para falar com a au pair anterior, ela desconversou. E eu, na ânsia, na vontade, loucura de vir logo para os Estados Unidos, cega de vontade de vir, eu vim e falei, não, chega lá, eu me viro. A primeira semana foi muito esquisita. Eu lembro até hoje a sensação que eu tive de dormir, chegar lá e dormir numa cama estranha. Daí que a minha ficha caiu, tipo, que eu tava aqui e a merda tava feita e agora eu ia ter que me virar. Daí toda vez que eu pensava, o que eu tô fazendo aqui? Eu falava, não, Meredith, você não quis? Agora você se vira. E foi isso que eu fiz. E eu fiz vários amigos, muitos brasileiros. Uma delas que me acolheu quando eu vim pra cá dessa vez, que eu fiquei na casa dela. Eu fiz amigos desde aquela época, que ficam até hoje. Amigos que me visitaram no Brasil, que eu visitei eles. Então... Para as meninas que vêm de au pair hoje, a exigência é muito maior, é bem diferente o processo. As famílias também estão bem diferentes. Eu lembro que eu não fazia, eu cuidava da minha menina e pronto. Não era que nem as famílias estão pedindo hoje, que eu vejo casos de meninas contar que tem que limpar a casa e tal, cuidar de cachorro, o que não é. E dá muita briga entre família e agência e lá. Então... A minha experiência de au pair poderia ter sido melhor? Poderia. Eu poderia ter tido mais paciência, ter ficado online, feito o processo normal como todo mundo fez? Poderia. Mas a minha ansiedade, a minha vontade de vir para os Estados Unidos era tão grande que eu botei o carro na frente dos bois. Então, vocês que estão vindo agora para ser au pair, vai devagar. Assim, espera. Não vem com tanta ansiedade. E pensa bem, assim, investiga bem, conversa bastante, espera pra ter aquele feeling mesmo, pra ver se você vai gostar da família, ver se vai ser um lugar legal, que você vai aproveitar, que você vai ter o que fazer, porque senão... O vizinho passando.
Senão, você não vai aproveitar muito. Senão você vai ficar aqui infeliz, como eu vejo em muitos casos. Então, o meu pedido para vocês, meninas que estão querendo vir fazer au pair nos Estados Unidos hoje em dia, no ano de 2019, 9 anos depois do que eu vim, eu tenho acompanhado o processo de au pair das meninas ao decorrer desses 9 anos. E muita coisa mudou. A exigência mudou, o processo mudou, a visão das famílias e das au pairs também mudaram. Então, pensa com bastante carinho. Lembra que eu me ferrei por ansiedade, que eu poderia ter tido um bom ano. De todas as meninas que vieram comigo, eu era a única que falava que ia ficar. E fui a primeira a ir embora. E amigas que falaram que iam embora, ficaram. Outras foram embora. Teve uma amiga minha que estava tendo o princípio de ataque cardíaco e teve que ir embora um pouco antes da época também. Naquela época, porque ela cuidava de 4 crianças. Eu tinha 24 anos na época. Ela era mais nova que eu. Então, fica bastante tempo online, fala com bastante famílias. E vem com fé que vai ser ótimo. É clichê, mas sim, o programa de au pair é um divisor de águas na sua vida. Se você tiver oportunidade, venha, tá? Então é isso. Tchau. E Feliz Natal pra todo mundo e Feliz Thanksgiving pra quem já tá aqui. Tchau.